Olá, rubro-negros pelo mundo. Meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Bruno Henrique e Gabigol ajudaram a convencer a Dorival a aceitar o Mengão. Entenda, últimos momentos de PS como treinador do Flamengo. E 3 treinadores disseram não ao Mengão antes da contratação do Dorival. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal. Estamos nos aproximando aí dos 100 mil inscritos. Quando chegarmos a 100 mil, sorteio de 2 camisas do Flamengo. E acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Conheça a Fanatiz. Se você mora no exterior e você é apaixonado pelo seu clube de coração, você tem que conhecer a Fanatiz. A Fanatiz é a plataforma de streaming que comprou os direitos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil para fora do Brasil. Para você, amigo, acabou aquele tormento de ter que clicar naquele link duvidoso ou entrar naquele site pirata. A Fanatiz passa todos os jogos do Campeonato Brasileiro. A promoção especial da Fanatiz. Você tem aí um teaser, um teste. Clicando no link aqui da descrição ou nesse QR Code, você pode experimentar uma semana totalmente grátis antes de pagar a sua primeira mensalidade. A Fanatiz tem o menor preço do mercado e com ele você consegue aí acompanhar o seu time do coração mesmo à distância. Fanatiz é apoiador do canal Flamenguista em Portugal. Vamos lá, galera, muita coisa para falar hoje com vocês. Ontem estava lá no estádio do Alvalade, vi a vitória da seleção portuguesa, né, com as bandeirinhas de Portugal e com a camisa do Mengão, né, Portugal aí ganhando da República Tcheca. E é só comentar uma coisa fora de propósito para vocês. Meus amigos, os portugueses aqui não têm um hábito tão constante de andar com a camisa dos seus clubes. Então, ontem no estádio, eu via muitas camisas vermelhas da seleção portuguesa. Mas, meus amigos, a quantidade de camisa do Flamengo naquele estádio ontem não era brincadeira, não. Aliás, eu fiz uma live, né, no meio da live, andando pelo estádio, eu passei por 2, né, por 2 pessoas vestidas com a camisa do Flamengo. Quem viu pode até na live ter tido referência disso. Mas, meus amigos, depois que eu me acalmei, né, terminei a live, comecei a olhar para as pessoas. Meus amigos, vocês não têm noção da quantidade de camisas do Flamengo no estádio em Portugal. Eu até vi uma camisa do Palmeiras, eu vi uma camisa do Fluminense, mas, assim, pessoas no jogo de ontem trajando a camisa do Flamengo é um número incomum. Eu diria, mais ou menos assim, e olha que eu não consegui ver o estádio todo, né? Eu diria que mais ou menos umas 20 pessoas com a camisa do Flamengo eu vi ontem, sendo que no dia anterior o Flamengo tinha perdido de 1-0 ao Bragantino. Então, um dia eu vou conseguir provar a minha teoria, né? Claro, pode ser um pouco clubista, que a torcida do Flamengo aqui em Portugal é a 4ª torcida, só perde para Benfica, Porto e Sport. Né? A galera lá do Braga pode ficar chateada comigo, do Vitória de Guimarães, mas, para mim, o Flamengo tem a 4ª maior torcida de Portugal. Mas, galera, vamos lá, vamos falar de Mengão, que é isso que interessa, é por isso que vocês estão aqui. Né? Momentos finais ali do Paulo Sousa, eu não canso de dizer, acho que o que fizeram com o Paulo Sousa foi uma sacanagem sem tamanho, uma falta de profissionalismo, um desrespeito. Paulo Sousa já treinou o time contra o Bragantino demitido, né? Ele talvez não tenha sido avisado, mas eu acredito até que parte dos jogadores do Flamengo já sabiam que ele não ia continuar, né? E foi obrigado a dar treino. A diretoria do Flamengo é tão perdida que foi obrigado a dar treino nesses últimos dias, né? Parece que
A saída dele foi tranquila, ele se despediu de todos os jogadores individualmente, conversou com todo mundo, enfim, saiu na paz, né? A grande verdade é que o Paulo Souza fez um péssimo trabalho no Flamengo, né? Obviamente, isso não justifica que a diretoria tenha o tratado tão mal assim na saída. Inclusive, né, alguns jogadores chegaram a comentar a falta de respeito da diretoria com o Paulo Souza, né? A derrota do Flamengo de 1-0 para o Red Bull Bragantino na quarta-feira, dia 8, deu muito o que falar na última quinta. Afinal, Paulo Souza foi demitido, mas antes deu treino ao elenco rubro-negro em Atibaia. Para quê? Para que isso? A forma como os dirigentes lidaram com a situação deixaram os jogadores um tanto quanto insatisfeitos. O clima de constrangimento atingiu o elenco desde as primeiras horas do dia. E o embaraço foi tema recorrente nas rodas de conversa. Sacanagem o que estão fazendo, disse um jogador, enquanto o outro falou. Ele, Paulo, veio em minha direção e fiquei em dúvida se ele estava vindo se despedir ou dar orientação, emendou. Mesmo depois de todo o constrangimento ao longo do dia, Marcos Braz, vice-presidente de futebol, fez questão de ressaltar em suas palavras a relação ética que mantinha com Paulo Souza ao anunciar o desligamento do treinador para o elenco. Paulo falou em seguida e agradeceu principalmente aos jogadores e funcionários do clube. As informações foram publicadas primeiramente pelo GE. Sem Paulo Souza, o Flamengo já definiu o substituto. Enfim, né? Aí as primeiras palavras aí dos jogadores, mas eu queria fazer um alerta para a torcida do Flamengo, né? Daqui a pouco vão vir aquelas reportagens, né? De o elenco, aí vem aquela reportagem enorme, como quando todo treinador sai, o elenco disse isso, achava isso, fizeram aquilo, né? Criaram aquilo outro, né? Não queriam, aí vai levantar toda a capivara lá do Paulo Souza, né? Isso até, de certa forma, é comum, né? Toda pessoa que sai de um emprego, teoricamente, como não está ali mais para se defender, várias coisas são ditas em relação ao treinador. Mas já existe aí, principalmente das poucas pessoas que passavam pano, eu procurei outro termo, mas não consegui achar, passavam pano aí para o trabalho do Paulo Souza, que, teoricamente, os jogadores derrubaram o treinador. E, obviamente, essa matéria vai sair aí daqui a pouco, né? É só você esperar que vai sair. Não que seja verdade, eu realmente não acredito que os jogadores derrubaram o treinador, principalmente se você pegar lá as estatísticas do Campeonato Brasileiro, o Flamengo é o time que mais quilômetros percorreu, ou seja, os jogadores que mais correram ao longo do Campeonato Brasileiro são os jogadores do Flamengo, né? Mas aí, para muita gente justificar aí o insucesso da própria opinião em relação ao Paulo Souza, já estão falando de forma covarde e deliberada aí que os jogadores derrubaram o treinador. Meus amigos, se vocês viram como os jogadores se comportaram, principalmente no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, você vê que os jogadores se dedicaram ao máximo ali para que o Paulo Souza pudesse dar certo. Infelizmente, as concepções do Paulo Souza não se encaixam aí com o elenco do Flamengo. Não que eles não quisessem, mas ele é um treinador que não entende que alguns jogadores têm as suas próprias características, tentou montar um esquema tático totalmente avesso às características dos jogadores, escalou jogadores a rodo em posição errada, né? Trouxe o jogo posicional, que não dá certo no Flamengo, ou melhor, pode até dar certo, mas o jogo posicional tira a principal característica desse time, que é as aproximações, as tabelas curtas na entrada da área. Foram assim que vários gols e o Flamengo se tornou um time praticamente imbatível. Com cada jogador no seu quadradinho, né? O jogo posicional, galera, você pega o campo e divide em várias áreas. Não é que os jogadores tenham que ficar estáticos, isso já passou em cada uma daquelas áreas, daqueles quadradinhos, mas todos os quadradinhos têm que estar ocupados dentro do campo.
Ou seja, né, os jogadores jogavam afastados. E isso foi taticamente crucial para a caída do Paulo Souza, que eu, infelizmente, nunca foi a minha torcida sempre foi para que um técnico português desse muito certo no Flamengo, como o Jorge Jesus, mas, infelizmente, o Paulo Souza foi um dos piores treinadores da história do Flamengo, né? E aí fica aí toda essa... Eu gostaria muito, pessoal, de ver uma entrevista do Paulo Souza, quem sabe até entrevistá-lo, né, depois da saída dele do Flamengo, porque eu acho que muita coisa ele pode dizer sobre todo esse problema da saída dele, enfim, do trabalho dele no Flamengo. Mas, galera, eu queria dizer para vocês o seguinte, né? Dorival Júnior chega agora com alto índice de aceitação e é legal, a gente deve confiar e dar força ao trabalho do Dorival Júnior, mas eu queria que vocês soubessem, e vocês já devem saber, que o Dorival Júnior foi a quarta opção da diretoria do Flamengo, né? Outros nomes foram contactados também pela diretoria do Flamengo. Um aqui de Portugal, né? Antes de oficializar a saída de Paulo Souza, o Flamengo já acertou a contratação do Dorival Júnior, que estava no Ceará. Inclusive, ele já se despediu dos jogadores do elenco do Vozão. De acordo com o jornalista Bruno Andrade, jornalista brasileiro que mora aqui em Portugal, o nome de um treinador português foi oferecido ao rubro-negro antes de negociarem a contratação de Dorival. Rui Vitória, que tem passagem pelo Benfica e o Spartak de Moscou. No entanto, não houve evolução nas conversas. O Flamengo não descartava um substituto estrangeiro para o Paulo Souza. Lembram que falavam, não, pode até ser um estrangeiro, pode ser brasileiro, mas pode ser um estrangeiro. Era o Paulo Souza, era o Rui Vitória. E aí, o Flamengo... mas as negociações não avançaram porque eles queriam um técnico imediatamente. O Rui Vitória disse que não, ele teria que conversar bastante antes com o Flamengo para poder aceitar ir para o Brasil dirigir um clube. Então, o que pegou em relação ao Rui Vitória foi que o Flamengo precisava de um técnico para sábado, né? O Flamengo precisava de um técnico para ontem. E o Rui Vitória acabou dando para trás aí em função da rapidez que deveria, o técnico instantâneo, né? O Flamengo, mais uma vez, tenta resolver, em vez de com profundidade, com rapidez, a escolha do treinador, né? Acho que até uma boa escolha do Dorival, mas assim, um técnico um pouco mais qualificado, não vai conversar para vir de um dia para a noite para dirigir o Flamengo. E aí o que aconteceu é que o Rui Vitória encerrou as conversas com o Flamengo, porque não podia estar presente sábado para o jogo do Flamengo. Outro treinador que foi contactado foi o Vojvoda. O Flamengo tentou a contratação de Vojvoda antes de acertar com o Dorival. O Flamengo acertou nessa quinta com o Dorival Júnior, porém, antes de acertar com o técnico do Ceará, o Rubro Negro também tentou a contratação de Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza. A informação é de Renan Moura. Juan Pablo Vojvoda também foi procurado pelo Flamengo, mas descartou de antemão qualquer convite. As comparações contínuas com Jorge Jesus e o pouco tempo para mostrar resultados culminaram na negativa do argentino que segue no Fortaleza. Segundo a informação, o técnico argentino... Enfim, galera, Rui Vitória, Vojvoda e outro nome que também foi consultado pelo Flamengo foi o nome de Cuca, né? Mesmo com toda a rejeição, mesmo com toda... como é que se diz? Mesmo com toda... negativa da torcida do Flamengo, eles tentaram conversar com o Cuca, né? E aí o Cuca também disse que precisava de mais tempo, então foi eliminado. Ou seja, meus amigos, do que aconteceu, o Flamengo não contratou um treinador para fazer uma extensa análise de perfil, por entender que esse treinador tem um esquema de jogo, que se combina com o elenco, que se tem... Não, absolutamente. Escolheram por eliminação, né? Escolheram totalmente ali, foi o que aceitou. Aliás,
Eu previa isso com vocês num vídeo, né? Porque o importante, em função da bagunça que é o Flamengo, do Flamengo, teoricamente, não ter aí um técnico de uma comissão efetiva ali, né? Uma comissão, um técnico substituto, né? Que pode até treinar o Flamengo se a CBF não aprovar a inscrição hoje do Dorival Júnior. Então, pode até ser os técnicos do Sub-17. Eles não queriam passar por isso que mantiveram aí o Paulo Souza esse tempo todo, né? E por isso aí é que precisavam correr rapidamente, não poderia ter ali um interino, né, para seguir, porque o Flamengo não se organizou para isso, né? Parabéns à diretoria do Flamengo. Aqui em Portugal, pessoal, repercutiu, obviamente, em absolutamente todos os jornais a saída do Paulo Souza e a contratação do Dorival Júnior. A Bola diz: escolhido o sucessor de Paulo Souza. Dorival Júnior, experiente técnico brasileiro de 60 anos, que vinha treinando o Ceará, 12º classificado no Brasileirão, é o novo treinador do Flamengo, sucedendo ao português Paulo Souza. Dorival já falou da nova realidade que lhe depara aos seus atletas, fazendo despedidas do emblema cearense, motivado por um apelo ao coração. O técnico vai somar a terceira passagem pelo Mengão, já tendo em 2018 cumprido a reta final do campeonato, por aposta da atual administração liderada por Rodolfo Landim. Na verdade, não é verdade essa informação errada da Bola, mas tudo bem. Granjeando boa imagem, tendo a seu favor o conhecimento do clube de parte do elenco, Dorival Júnior decidiu assumir o risco e mudar a essa altura, acreditando ter condições de unir o grupo e estabelecer um clima de confiança a nível interno na busca dos resultados. Enfim, isso está sendo noticiado aqui, né? Mas, galera, o importante é o seguinte: o Dorival Júnior aceitou ontem, porém, essa negociação acontece desde o início da semana. O Lauro Jardim traz isso no Globo. Flamengo e Dorival já negociavam há 3 dias. A decisão de demitir o Paulo Souza foi sacramentado logo após a derrota do Flamengo com o Bragantino. Mas a negociação com o Dorival Júnior não foi feita e concluída a partir de hoje. Há pelo menos 3 dias, ou seja, antes do jogo contra o Bragantino, Flamengo e Dorival já conversavam. Ainda técnico do Ceará, Dorival chegou a receber telefonemas de alguns jogadores rubro-negros que tentavam convencê-lo a topar. Àquela altura, a sondagem do Fla. Entre os atletas que ligaram para Dorival estava Gabigol e Bruno Henrique. Ou seja, meus amigos, vocês entenderam essa notícia do Lauro Jardim? Se ela foi verdade, com Paulo Souza a treinar o time, a diretoria solicitou aos jogadores, entendam a situação, olham como o Paulo Souza já estava demitido, estava ali, teoricamente, né, sendo enganado pela diretoria, que poderia dar uma chance a ele ou não. Por quê? Porque os jogadores do Flamengo já ligavam há 3 dias atrás, se a notícia do Lauro Jardim é verdade, ao Dorival, BH e Bruno Henrique, que trabalharam com ele no Santos, né, já ligavam para Dorival Júnior para aceitar, voltarem a trabalhar com eles no Flamengo. Ou seja, meus amigos, né, tudo errado. O que eu posso falar? Absolutamente tudo errado que essa diretoria do Flamengo que fez com o Paulo Souza. Tá certo, Paulo Souza fez uma péssima campanha, foi um treinador, os resultados, o desempenho foi muito ruim. Agora, um pouquinho de respeito ao profissional vale a pena. E a negociação, obviamente, envolvendo os jogadores, é uma coisa bastante complicada. Mas aí vocês devem... E Dorival Júnior, meus amigos? E agora, Dorival, o que você acha, flamenguista em Portugal? Antes eu queria saber o seguinte: o que você acha da contratação do Dorival Júnior? Fala aqui para mim, escreva aqui nos comentários. Eu vou dizer a minha opinião, né? Acho, e vamos dividir por partes, né? Acho que o Dorival tem a grande oportunidade da carreira dele, né? O Dorival Júnior talvez tenha nas suas mãos o melhor elenco que ele já teve em toda a sua vasta carreira como treinador, né?
Ele é um treinador que não é um treinador de muitos títulos, né? Ele ganhou a grande maioria das vitórias dele foram em campeonatos regionais. Ele tem uma Série B conquistada pelo Vasco, né? Uma Recopa Sul-Americana pelo Internacional, títulos como a Copa do Brasil com o Santos em 2010, né? Títulos talvez não tão expressivos assim, mas eu acredito que esse seja o melhor elenco que ele vai comandar em todos os tempos. O Dorival Júnior teve passagens pelo Flamengo, né? E é engraçado que o Dorival Júnior ele nunca foi demitido do Flamengo. Nas 2 vezes que ele saiu do Flamengo, ele saiu porque trocava-se a administração, né? Ou seja, o Dorival Júnior, na entrada, ele foi treinador até o final do ano do Flamengo, entrou a Patrícia Amorim, trocou o treinador. Ele foi até na administração Bandeira de Melo, ele foi até o final. Aliás, fez uma boa campanha, né? Uma excelente campanha como treinador do Flamengo, levando o Flamengo ao vice-campeonato, né? Em 2018. Olha os resultados. Estreou num 0-0 com o Bahia. Aliás, a estreia dele lá em 2012 também foi um 0-0 contra a Portuguesa. Aí, fora de casa, 3-0 no Corinthians. Ele substituiu nessa época o Barbieri, que também, eu não tenho informação, mas também estava na mira do Mengão. Depois deu 3-0 no Fluminense em casa, 4-0 no Paraná, aí empatou de 1-1 com o Palmeiras. Esse jogo foi fundamental aqui, porque o Flamengo poderia encostar no Palmeiras na liderança. Eu lembro desse jogo do Marlos Moreno, o Palmeiras saiu na frente, depois o Flamengo empatou. Depois 2-2 com São Paulo, fora de casa, aí depois perdeu para o Botafogo no Engenhão. Aí ganhou do Santos em casa, ganhou do Sport fora de casa, ganhou do Grêmio em casa, ganhou do Cruzeiro de 2-0 no Mineirão. E aí a torcida, mesmo sem chances mais, a torcida lotou o Maracanã no último jogo e perdeu para o Atlético Paranaense em casa. O time base do Dorival era César no gol, aí teve a confusão, né, com o Diego Alves, né, que ele, numa entrevista há muito pouco tempo atrás, ele foi num podcast, foi perguntado, disse que era uma coisa totalmente superada, que ele já fala com o Diego Alves, né, disse que não veria nenhum problema em trabalhar com o Diego Alves. Inclusive, nessa mesma entrevista, o Dorival Júnior disse: não, Jorge Jesus deu muita sorte, porque teve um grande elenco na mão também, como ele vai ter agora. O time base lá em 2018 do Dorival Júnior era César, Pará, Léo Duarte, Hever e René, Cuellar, Arão, Diego, Paquetá e Everton Ribeiro, né? Esses 3 variavam. Na frente, Vitinho e Henrique Dourado. Ou seja, não era o time estrelado que a gente tem hoje, com Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, mas era um time com bons jogadores também. Né? A zaga, Léo Duarte, Hever e René, Pará, não era não. Pensando bem, o Flamengo hoje tem a condição de entregar um time muito melhor para ele. Né? Assim, apesar dele ser um técnico que não tenha resultados expressivos na carreira, o Dorival fez uma coisa que eu acho muito legal, né? E é importante ressaltar. O Dorival, em determinado momento, principalmente depois da passagem dele pelo Flamengo, ele, entre aspas, tirou um ano sabático. Né? Ele tirou um tempo para estudar e para se reciclar. Né? A ideia dele era poder entender que esses longos anos de carreira ele teria que melhorar, ele teria que evoluir. E aí, ao invés de pegar qualquer clube, ele deu uma parada, se reciclou, teve um probleminha de saúde também, mas fez um grande trabalho de reciclagem que eu acredito em. As pessoas, esses técnicos brasileiros mais antigos, não. A pessoa pode evoluir e pode chegar a um outro patamar, pode se atualizar. Né? Tanto que de lá para cá ele só teve 2 trabalhos, um no Atlético Paranaense, que não foi muito bem, e esse no Ceará, que estava indo muito bem. Né? Um excelente aproveitamento, quase 70% de aproveitamento no Ceará, a melhor campanha de um time brasileiro na Sul-Americana. No Flamengo,
o total de aproveitamento da passagem do Dorival no Flamengo é de 55,6%, né, com 48 jogos, 22 vitórias, 14 empates e 12 derrotas. Porém, o aproveitamento dele na segunda passagem do Flamengo, né, foi de quase 70% aí com essa campanha que eu acabei de descrever para vocês. Então, galera, o que eu queria dizer é o seguinte: eu acredito que o Dorival, é óbvio que ele não era o técnico ideal para o Flamengo, é óbvio. Se ele fosse o técnico ideal para o Flamengo, a diretoria do Flamengo não teria o demitido lá em 2018, porque essa é a verdade, né? A diretoria do Flamengo poderia, quando assumiu em 2019, poderia optar pela continuidade. Não, eles preferiram não continuar com o Dorival Júnior. Muita gente diz, o Diego Alves derrubou o Dorival Júnior. Para com isso, amigo. Para com isso, né? Você quer tentar manter a sua opinião, querendo criar a história. O Diego Alves, na confusão com o Dorival Júnior, foi afastado, inclusive estava para ser negociado. O que aconteceu é que chegou a nova diretoria do Flamengo, e aí o Dorival, sem contrato, optou por não fazer um novo contrato com o Dorival e contratar o Abel Braga. Ou seja, a diretoria do Flamengo achava o Abel Braga melhor que o Dorival, né? E, então, se fosse o técnico ideal, a diretoria teria mantido o Dorival naquela época, ou, em vez de vir fazer palhaçada aqui em Portugal, contrataria o Dorival de imediato. Não precisava ter gastado o dinheiro do clube para Marcos Braz e Bruno Spindel virem aqui fazer a contratação. Então, assim, o ideal é óbvio que não é, né? O melhor técnico que a gente poderia ter não é. Mas, assim, dentro da pobreza de ideias e competência que a gente tem nessa diretoria do Flamengo, talvez o Flamengo tenha dado um pouco de sorte e, com certeza, melhor que o trabalho do Paulo Souza, não há a menor sombra de dúvida que será. O Dorival é um cara de esquemas simples, né? de fazer o óbvio. É um cara que me passa muito bom senso. Então, assim, eu acho que, naturalmente, não nesse primeiro jogo, porque não tem mágica, não nos primeiros jogos, mas, naturalmente, o time do Flamengo vai crescer de produção, simplesmente por se livrar do esquema posicional. Minha preocupação é lá no confronto com os gigantes, né? Porque não dá para avaliar ainda o quanto o Dorival, ao longo desse tempo, se atualizou, se modernizou, né? Se tornou um grande técnico com esse estudo que ele teve aí, né? Desde 2018 para cá. Então, essa é a minha dúvida, né? Acho que o Flamengo vai melhorar, o Flamengo vai subir de produção. Espero que ganhe todos os títulos do Dorival e espero que, mesmo sem a gente ter visto, né, nesse período sabático que ele tirou entre os clubes, que ele tenha se tornado um treinador de primeira linha. Como eu disse, talvez, né, ele seja aí a melhor oportunidade para ele, né? Ele passou pelo Santos também com um time bom, inclusive teve problemas de relacionamento com o Neymar, mas eu acredito que tanto no caso do Diego Alves quanto no caso do Neymar, o Dorival Júnior estava certo, né? O Dorival Júnior fez o certo. Então, assim, um cara experiente, eu estou aqui na torcida para que o Dorival faça o melhor trabalho da carreira dele no Flamengo e que leve ao Mengão a títulos. Boa pessoa, ponderado, de bom senso, parece que ele é. E outra coisa, né? Talvez o Flamengo precise aí de um técnico que tenha um temperamento não tão midiático e estrelar e que tenha a humildade de fazer esse time, ao invés de construir uma coisa nova, fazer o time voltar a jogar como jogava com o Rogério Ceni, com o Jorge Jesus, enfim, fazer esse time voltar. Então, eu estou apoiando aí a ida do Dorival Júnior para o Flamengo, mas a minha insatisfação com a diretoria continua, porque se o Dorival Júnior der certo, acreditem, não é a competência da diretoria do Flamengo, eu disse para vocês quantos técnicos eles consultaram. É pela sorte do Mengão, e a sorte tem que voltar a sorrir. Galera, eu estou com a camisa antiga aqui do Mengão, a camisa branca do Mengão. Você gosta de camisas do Flamengo também? Lembra, se você se inscrever no canal, não for inscrito, quando chegar a 100 mil, a gente vai sortear 2 aqui. Mas qualquer produto oficial do Flamengo, eu vou te ensinar agora uma forma de você comprar online com um enorme desconto, Dá uma olhada aí. Então vamos lá, galera. Loja aqui, Espaço Rubro Negro, loja oficial do Flamengo. Vamos procurar aqui, ó. Linha treino, manto 2. Vamos lá no manto 2 do Flamengo, né? Aqui, manto lindíssimo. Vamos lá, ó. 2G, vamos comprar 2G. Comprar 2G é o meu. Aí tá aqui, ó. Vocês estão vendo aqui no cantinho, ó.
R$ 299,99. Né? Aí, primeiro, vocês vão... Primeira compra que vocês fazem no site do Espaço Rubro Negro, manda aqui, ó. Primeira compra. Ok? Já vai dar 10% de desconto, já vai ter R$ 30 fora. Ah, mas ainda está caro? Aí vai código do vendedor. Você vai botar Fla em Portugal, que é o código do vendedor aqui do Flamenguista em Portugal. Vamos lá. Ou seja, galera, você do R$ 299,99, você economiza R$ 43,50. Ou seja, quase R$ 50 para ter o manto sagrado novo. Então, o que você está esperando? Entra no Espaço Rubro Negro, usa aí cupom de desconto, primeira compra, como eu estou mostrando aqui, ó, código do vendedor flamenguista em Portugal, e você vai ter aí a possibilidade de ter o manto sagrado rubro-negro. Eu, infelizmente, ainda não tenho, mas em breve vou comprar. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal. 3 horas da tarde live, hein, galera? 3 horas da tarde a nossa live, que vocês já conhecem, programação normal aqui, jogo contra o Internacional amanhã, muita coisa para a gente conversar. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.